minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento que nós retiramos do nosso dia para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a Palavra, meditar a Palavra, orarmos na Palavra e contemplarmos a graça de Deus na nossa vida. E a cada final de leitura orante, nós começamos a pensar o que essa palavra me leva a experimentar e a agir. Porque a palavra de Deus ela tem que nos levar a um compromisso com Jesus, um compromisso com Deus. E hoje o Senhor nos faz um convite, os meus pensamentos são mais pensamentos humanos ou mais pensamentos divinos? E antes de nós começarmos a leitura orante, eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal da SCC que se inscreva, a você dar o seu joinha, dar o seu like, a você colocar o seu comentário, a você divulgar a leitura orante da Palavra de Deus, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós iniciamos a nossa leitura orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa leitura orante, hoje, domingo, dia 30 de agosto de 2020, nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, eu clamo o Teu Espírito Santo para que Ele venha sobre a minha vida e a vida de todos aqueles que possam estar comigo fazendo a Lexio Divina. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem projetos para cada vida, Senhor, que ao seu tempo, não sei se de manhã, à tarde, à noite, liga na Lexio Divina para estar na Tua presença. E eu sei que quando 2 ou mais se encontram diante da Tua presença, milagres acontecem. Porque quando a igreja ora, milagres acontecem. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E que o Espírito Santo de Deus possa mesmo nos fortificar, nos dar coragem e sabedoria para que essa palavra possa nos dar força para continuar as nossas batalhas e lutas diárias. E o Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. E naquele tempo, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou de que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essa palavra possa mesmo vir no meu coração e me dar a alegria principal de estar na presença de Jesus. Porque estarmos juntos aqui na leitura orante da palavra é um privilégio. Quantos de nós, no meio do nosso dia a dia, a gente não tira tempo para estar junto de Jesus? Então esse é um privilégio. Eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui, rezando com você a Lexio Divina. E agora, hoje é domingo, que é o dia do Senhor, o Evangelho de hoje, ele é como se fosse um prosseguimento do Evangelho de domingo passado, que Jesus pergunta para os discípulos
quem eles dizem que ele é, e depois pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para Pedro que não foi nem a carne nem o sangue que disseram isso para ele, mas o Pai que está no céu. E é muito interessante que no domingo passado, Jesus, ele dizia para Pedro, que não foram homens que tinham revelado tamanha graça, mas era Deus, o Pai que está no céu, que revelou a Pedro a graça de saber que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho do Deus vivo. E hoje, Jesus vem dizendo para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são pensamentos de Deus, mas são pensamentos humanos. Por que Jesus vem dizendo isso para Pedro? Porque Pedro, quando ele escuta Jesus dizendo que era necessário ele passar pelo sofrimento, ou seja, que o próprio povo dele queria provocar esse sofrimento, que Jesus iria morrer, mas que ele ressuscitaria, Pedro já nem deixa Jesus falar. Fala: não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus, quando ele chama Pedro de Satanás, ele chama de Pedro como se fosse de opositor, ou seja, aquele que se opõe àquilo que não tem o que mudar. Porque isso, quando Jesus ele diz para os discípulos o que vai acontecer, Jesus já sabia que era fato a partir da sua caminhada na terra. Infelizmente, hoje, os desígnios de Deus, a palavra de Deus, isso não é só na Palestina no tempo de Jesus hoje. Quantos de nós escutamos palavras que estão longe das palavras de Deus? Onde que o amor, a alegria de estar na presença do Senhor, a esperança da vida eterna, para muitos isso não existe. E para muitos isso é motivo de chacota. O mundo, essas ideias do mundo são muito diferentes das ideias das coisas de Deus, ou seja, os pensamentos humanos, porque os seres humanos estão pensando o quê? É isso que nós vamos refletir. Mas Jesus ele continua prosseguindo, dizendo para os discípulos: olha, ser discípulo, estar comigo, não é fácil, porque para você estar comigo, você tem que renunciar a você mesmo, tomar sua cruz e seguir. Porque o que vale um homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a sua vida? Ou seja, essa vida humana é mais importante ou a vida eterna? Porque essa vida nossa ela é passageira e ela é finita. Por mais tempo que a gente viva, 100, 120 anos, isso é muito pouco perto da eternidade que nós vamos passar diante da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu te convido para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante da palavra, que é a meditação, começando a pensar o que esse texto diz para mim. Eu, Raquel, o que esse texto diz para mim? Os meus pensamentos são pensamentos de Deus, divinos, ou são mais pensamentos humanos? Eu estou preso mesmo nessa vontade humana, porque o ser humano ele tem as suas vontades próprias. Muitas vezes o ser humano ele traz dentro dele uma história de vida, e a partir da sua história de vida, muitas vezes a gente quer justiça, às vezes a gente quer vingança, mas a palavra vingança se torna justiça. Às vezes nós nos tornamos pessoas magoadas, tristes, deprimidas, cansadas, desesperançadas, gananciosas, tantos problemas que envolvem o ser humano. E é isso que o Senhor ele vem nos dizendo: os meus pensamentos são pensamentos humanos, ou seja, essa ganância pelo poder, pelo dinheiro. As pessoas às vezes gastam a sua vida querendo ter tanto, e a gente sabe quanto tempo vai viver, porque essa vida é tão finita. Então às vezes a gente gasta o nosso tempo somente com pensamentos humanos, sendo que nós poderíamos começar a trilhar um caminho divino aqui na terra. Porque o caminho divino, que é o amor, que é a solidariedade, que é o companheirismo, que é a compreensão, que é a caridade, que é a tolerância, não são palavras, mas são atitudes que nós, seres humanos, podemos tomar. Só que no meio de tantos problemas, será que às vezes a gente começa a ter esses pensamentos humanos e começamos a ser opositores do reino de Deus aqui na terra?
porque muitas pessoas têm pregado um evangelho diferente do evangelho de Jesus. Jesus, ele não nos garantiu dinheiro, poder, riqueza. Não foi isso que Jesus ele veio trazer para nós. Jesus ele veio trazer a tolerância, o amor, a inclusão, a vida nova, de uma pessoa nova, de sermos pessoas melhores. A cada dia a gente olha para dentro de nós e vemos que sozinhos o ser humano não consegue. Mas a partir do momento que eu decido a segurar na mão de Jesus, que é quando ele diz, né, aquele que quer seguir, renuncia a si mesmo. Então eu renuncio às minhas vontades, os meus desejos, às vezes desejos que são desejos humanos, finitos, desejos que vão passar. E eu resolvo tomar a minha cruz de cada dia, que é, a cada dia eu decido por Jesus, eu decido pelo bem. Só que às vezes a gente é crucificado, não é? A gente que luta pela vida, nós que lutamos pela graça de sermos pessoas dignas, honestas. A cruz de ser de Deus, muitas vezes, ela é pesada. Ainda mais para o jovem hoje. Se um jovem vai falar de Jesus, isso aí está ultrapassado, isso aí é bobagem. Então, ou seja, Jesus ele já sabia que ser cristão é carregar uma cruz diária. Só que a partir do momento que eu carrego a minha cruz diária de ser de Deus, Jesus ele carregou a sua cruz, mas ele ressuscitou. Essa passagem da vida da morte para a vida, das lutas diárias, como se fosse mesmo do renunciar a si mesmo, de tomar a cruz e seguir Jesus, eu sei que tudo vai passar. E esses bens terrenos, eles passam, mas estar na presença de Deus é para sempre. E por isso eu te convido agora para a gente ir para o nosso terceiro passo, que é a oração. E hoje, domingo, nós temos 2 leituras. E na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa maneira de pensar. Renunciando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E é isso que eu queria te pedir, essa graça de rezarmos juntos pedindo, Senhor, que eu possa mudar a minha maneira de pensar. Se minha maneira de pensar ela está mais como coisas humanas, eu estou preso a coisas pequenas, a coisas limitadas. Eu quero coisas divinas, coisas eternas. Mas a minha maneira de pensar sozinha, eu infelizmente não consigo. Mas eu venho agora solicitar a sua graça. Eu me coloco agora diante do Senhor, pedindo essa graça de poder renovar em mim pensamentos não humanos, mas pensamentos divinos. E é isso que eu te convido a rezarmos juntos. Senhor Jesus, muda os meus pensamentos. Senhor, me dê a graça de poder olhar para a Tua cruz e ver fonte de salvação e de vida eterna. Dá-me a graça de eu renunciar mesmo a esses prazeres terrenos, mas que eu almeje, Senhor, a vida eterna, a graça de estar na Tua presença, de trilhar, Senhor, a graça de estar sempre, eternamente, na Tua presença. Amém. E agora a gente já caminha para o 4º passo, que é a contemplação, onde nós vamos fazer uma comunhão espiritual com o Senhor. E hoje a palavra que o Senhor nos dá é: os nossos pensamentos são mais pensamentos humanos ou mais pensamentos divinos? E se nós estamos mais presos nesses pensamentos humanos, nós pedimos ao Senhor a graça de pensamentos divinos. E aí o que seriam esses pensamentos? Porque antes de virar ação, ele é pensamento, não é? Então, ou seja, que o Senhor possa gerar em nós a graça de amar mais. E aí lembrando lá em Coríntios, o que é o amor? O amor é bondoso, o amor não é egoísta, o amor é paciente, o amor tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acabará. A graça de sermos pessoas solidárias, pessoas tolerantes, pessoas caridosas, pessoas companheiras, pessoas solidárias.
todas essas ações, elas têm que começar no nosso pensamento, enchendo a nossa alma. Somente uma alma que ama pode ser solidária, somente uma alma que ama pode ser tolerante, somente uma alma que ama pode ser compreensiva. E isso requer para toda a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso trabalho. Então, as nossas ações, antes elas são pensamentos. Então, que Deus nos ajude a ter pensamentos bons. São Paulo, ele diz, né? Transformai-vos o mundo, não é? Não vos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos, renovando a nossa maneira de pensar. E hoje eu te convido que nessa graça da leitura orante desse domingo, que o Senhor possa mesmo nos ajudar a renovar a nossa forma de pensar. Porque a gente não tem que conformar com esse mundo, mas que a gente possa transformar pela graça e a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós tenhamos um dia muito feliz e fecundo para a glória e a graça de Deus. Que o Senhor nos dê um domingo muito feliz em que a gente possa colocar em práticas pensamentos divinos, não pensamentos humanos. Que Deus nos abençoe. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.